Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Toda de Pano, eu sou a Fernanda. Eu vim aqui mostrar pra vocês mais uma peça do kit escolar que eu montei, né, do mesmo tema aqui da Mini. Eu montei com vocês, deixa eu pegar aqui rapidinho de cantinho, não sei nem se vai dar pra mostrar direito, ó, eu montei aqui a estojo duplo. A gente tem o vídeo dele completinho aqui no canal, ó, ficou muito legal. Aí eu nós montamos a mochila, né, ó. A mochila ficou bem bacana, que essa mochila aqui dá pra gente colocar ela no carrinho. Depois eu vou trazer aqui uma mochila que eu vou montar e eu vou pôr no carrinho. Quando chegar nessa parte de colocar, eu vou trazer pra vocês ver como faz. Pra quem sabe mexer aí com o arquivo, ó, o que eu fiz? Olha isso aqui, gente, é uma lancheira térmica, tá, ó. Muito top, ficou linda ela. Eu fiz a impressão do bolso em A4, o bolso da mochila. Eu peguei o arquivo, né, diminuí para A4. Desenhei aqui as curvaturas que eu achei que ia ficar bom. E fiz, ó, a minha lancheira. Aqui dentro eu usei bagum preto, porque o forro da minha mochila e do estojo é preto, então eu fiz pra combinar. Mas, ó, ficou bem espaçosa, né? Uma lancheira que cabe bastante coisa. Caso vocês queiram também não saibam mexer muito, vocês podem diminuir o arquivo da mochila para a mochila, o espelho dela tá para 13, a gente pode diminuir ele para 4, um pouquinho menor que a 4, agrupa todas as partes juntas, diminui tudo de uma vez para fazer como se fosse uma mochilinha mais térmica, tá? Dá pra dar certo assim também. E hoje nós vamos montar uma capa de caderno. Então, eu peguei a frente da minha mochila, ela tá no molde, né? Então, eu deixei quadrada a arte no tamanho de uma A4. Então, aqui, qualquer arte que vocês tenham no tamanho de A4, vocês conseguem fazer uma capa de caderno, tá? Então, eu vou mostrar aqui certinho pra vocês. A maioria das capas de caderno, elas são feitas com viés. Eu, particularmente, não gosto muito. Desculpem. Eu não gosto muito de viés. Na verdade, eu não é que fica feio. Eu já fiz. Eu tinha até uma aqui que eu tinha separado, que é bem antiga. Ó, essa daqui é feita com viés, tá vendo, ó? Eu coloquei ela até soltando a bem velha, essa daqui já. Faz tempo que eu fiz. Então, eu fiz o acabamento, né, ó, aqui tá no nylon, eu não coloquei forro, só passei viés aqui onde tem as costurinhas da lombada. Aqui viés na aba e viés no contorno. Olha que linda essa arte da Hello Kitty, gente. Pra quem não sabe mexer muito com arquivo, eu trabalho com 3 designers diferentes. Um deles tem essas artes aqui, ó, que é o mesmo da mochila. Se não me engano, são 100 artes para capas de caderno. Então, é frente, costa, as abas, tá vendo? As abas internas. E a lombada, que a lombada dele tá em desenho de aspiral, ó. Então, quem quiser adquirir, eu vou deixar o link na descrição. Aí é só me chamar, tá bom? Tanto pro arquivo da mochila, do estojo, quanto das capas de caderno. Mas aqui eu vou passar pra vocês como que eu monto as minhas capinhas. Que daí vocês tendo qualquer arquivo aí em A4, vocês podem já fazer o teste pra vocês verem, né, como é que vai ficar. Então, o que eu tenho aqui, ó? 2 impressões A4, tá? E o que eu fiz? Eu refilei, ó, aqui eu tenho frente e a parte de trás. Eu refilei todo o contorno dele com 1 centímetro de borda, tá? 1 centímetro que vocês precisam de cortar bem certinho. Essa medida aqui é legal cortar com a régua, cortador, com estilete também dá, pra ficar bem certinho. 1 centímetro de borda aqui em cima, 1 centímetro aqui, 1 centímetro embaixo. Aqui nesse cantinho, que é onde a gente vai colocar a nossa lombada, eu cortei com meio centímetro, tá?
meio centímetro, só que a minha margem de costura. Aí aqui eu apliquei a minha borboletinha, ó. Que, pra quem viu aí o vídeo da do estojo e da mochila, eu fiz essa aplicação. Que o que eu fiz aqui? Eu dublei, né? No meu canal tem um vídeo de como eu faço meus chaveiros. Então aqui eu tenho um forro de Oxford, ó. Ele ficou bem durinho. Aí eu recortei as borboletinhas, selei com isqueiro e apliquei aqui com uma costurinha. Então ela ficou com esse efeito de 3D. Eu fiz isso em todas as peças desse kit. Então aqui eu tenho os meus espelhos, né? As partes da frente e costa do meu caderno. A minha lombada, ela tem 7 centímetros, tá? Isso aqui é para um caderno de uma matéria, um caderno de brochura. Tanto de aspiral quanto de brochura. Eu faço assim para que ele fique com mais folga, para que ele não fique tão apertado para entrar, tá? E aí, vocês precisam de fazer a costura, como a gente tá trabalhando com A4, bem certinho para que a capa de vocês não fique muito justa, tá? Senão o caderno não entra. Então, vamos lá. Fernanda, mas faça um teste aí de vocês, tá? Por conta da margem de costura de vocês. Então, eu faço a minha lombada com 7 centímetros de largura, pela altura aqui, ó, a mesma da minha capa, tá? Então, impressão A4, cortei uma faixinha de 7 centímetros e deixei 1 centímetro de borda aqui em cima e 1 centímetro de borda aqui embaixo. As minhas abas de dentro, eu fiz uma A4, refilei ela certinha no desenho, uma A4 inteira, cortei no meio. Então, eu fiquei com 2 faixinhas de 10 centímetros de largura, que vai ser a abinha que eu vou encaixar a capa do meu caderno de dentro, parte de dentro. E aqui eu tenho uma tira, que eu até tinha esquecido de imprimir, eu peguei um retalho que sobrou, ali do kit que eu tava fazendo, que eu vou precisar pra fazer a minha lombada, que eu vou fazer o acabamento de dentro da lombada, porque eu não vou pôr forro e eu não vou pôr viés dentro, tá? A gente vai precisar de viés só pra fazer a partezinha aqui de dentro da nossa aba, porque aqui não tem como deixar assim, né? E se dobrar vai ficar muito grosso pra fazer o acabamento depois de fora. Mas a única lugar que a gente vai usar viés é aqui dentro dessa parte da abinha, ok? Então, vamos começar a nossa montagem, gente. Eu vou pegar aqui, ó, toda a minha... Depois que eu refilar, eu vou selar todo ele com o isqueiro, tá? Todos os 3 lados, não precisa. Essa parte aqui que vai a costura não precisa. Então, eu vou pegar aqui a minha lombada, vou colocar direito com direito, ó. E vou passar uma costurinha. Eu deixei meio centímetro aqui, por quê? Porque a gente não vai... geralmente é a margem de costura, né? Então, eu peguei aqui, ó, vou posicionar e vou fazer uma costurinha prendendo. Vou apagar minha luz. Pra ver se eu consigo aqui, que não vai dar, mas eu vou tentar enxergar aqui. Ó, eu tô vindo com um pezinho de máquina, mas o meu calcador, ele é um pouquinho mais estreito. Existem calcadores mais largos que esse, tá? Então, aqui, ó, eu fiz a minha... Aqui embaixo tá preto, ó, dá pra ver melhor. Eu fiz a minha costurinha, certo? Ó, agora eu vou virar e vou pespontar. O meu pesponto, ó... Aí fica a critério de vocês como que vocês vão querer fazer esse pesponto. Se vocês vão querer fazer no lado da lombada ou no lado da capa, tá? Então, vocês dobrem aí, ó, vocês olhem, né, como que ficaria. Eu gosto de fazer ele pelo ladinho da minha capa, ó. Que daí ele vai ficar pra cá, certo? Então, eu vou dobrar, ó, pra lá e vou fazer um pesponto. Esse pesponto eu vou fazer bem
bem na beiradinha. Por quê? Porque a gente tem uma margem bem pequenininha, né, de costura aqui. Então, se a gente faz aqui um pé de máquina, a gente não prende a nossa linha de baixo. Pronto, ó, assentei aqui, ó. Tá vendo? Agora, deixa eu só colocar a minha linha que ela saiu aqui, safada. E vamos fazer a mesma coisa na outra, na partezinha de trás. Ó, eu vou pegar a parte de trás aqui. Quando for refilar, gente, ó, o que que eu costumo fazer? Eu pego aqui a minha frente, coloco, ó, avesso com avesso, né? Depois que eu refilei 1 centímetro, eu corto 1 centímetro os 4 lados, tá? Aí, ó, eu ponho aqui. O que que eu faço? Depois eu acerto bem bonitinho e tiro meio centímetro aqui. Por quê? Porque aqui, ó, a gente precisa que ele fique certinho, tá vendo, ó? Frente e verso. Então, a gente tem que deixar os 3 lados com 1 centímetro e essa parte aqui, que a gente vai costurar a lombada, só com meio centímetro de margem. Tanto na parte da frente quanto na parte das costas. Então, pra não confundir, eu corto tudo com 1 centímetro, posiciono um em cima do outro bem certinho. E daí eu tiro meio centímetro daqui, pra ficar só com esses meio aqui, ó, tá? Pra não confundir. Aí agora, a gente coloca aqui direito com direito de novo, né? E vamos fechar. Olha, eu vou falar pra vocês, gente, toda criança é apaixonada por personagem, certo? A gente tem aqui um produto excelente na mão pra vender agora. Porque caderno, primeiro, toda criança gosta de personalizado, né? Personagem, levar pra escola o tema que gosta. Segundo, caderno personalizado é caro. Se a gente for nas papelarias, os cadernos de tema é muito caro. Então, a gente consegue aqui fazer com que a mãe consiga personalizar todo o material da criança, certo? Por um custo bem menor. E ela consegue, ainda a gente consegue pôr o nome da criança na capa. E a mamãe vai conseguir fazer o que, gente? Comprar um caderno mais barato, porque ela vai vestir a capa no caderno, certo? Então, vai acabar que vai sair mais lucrativo, né? E assim, vai ficar muito mais legal o material da criança. Imagina, porque quando a gente vende um kit, como eu fiz aqui, mochila, lancheira, estojo, dificilmente a mãe vai achar o caderno na mesma estampa. E aqui a gente consegue vender o kit todo perfeito. Então, aqui está, ó. Eu fiz, tá vendo aqui? Se vocês quiserem, antes de pespontar, vocês podem passar viés aqui pra ficar igual ao que eu mostrei pra vocês, esse daqui, ó. Vocês podem passar viés aqui dentro, ó, e depois fazer o pesponto, tá? Eu vou fazer diferente. Eu vou pegar aqui, essa parte aqui, ó, que me sobrou, e eu vou colar aqui, tá? Porque a gente vai usar cola de contato, gente. Antes de eu fazer isso, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar, eu vou vincar todo o meu 1 centímetro, tá? Ó, eu vou vir dobrando. Quero vincar aqui, ó, esse 1 centímetro que eu deixei. Eu vou vincar ele inteirinho. Eu tô fazendo essa capa aqui, gente, com o mesmo material que eu fiz a mochila, porque eu não quis que ficasse diferente. Porém, eu vou fazer umas impressões depois e vou fazer
uma no cetim pra tirar foto, porque ela no cetim vai ficar muito linda, gente. A gente fizer a impressão dela no cetim, a capa vai ficar brilhante. Então, eu não fiz nesse caso aqui, porque eu vou deixar essas peças, né, pra compor o meu kit. A minha mochila, o meu estojo, a minha lancheira não foi feita com cetim, por isso que eu não quis fazer a capa. Mas vocês podem fazer. Eu usei aqui tactel e nylon 600, tá? Ó, eu venho vincando aqui. Passando bem a mão pra vincar. Ó, tô vincando toda a minha bordinha pra ficar a borda branca toda pra dentro. Só mais um ladinho. Aqui. Vamos aqui bonitinho. Ó, bem bonitinho. Oi, filho. Mãe, vamos lá que eu quero comer? Vamos, já já, tá bom? A mamãe já tá indo. Ó. Vinquei, certo? Agora, essa minha parte aqui de dentro, que eu vou posicionar em cima dessa lombada, ela tem que estar cortada certinho. Ela tem que estar exatamente a mesma medida do desenho lá de fora. Ó. Eu vou cortar aqui. Ela tava com uma bordinha branca. Certo? E o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui, ó. Ele tá dobrado aqui, ele tá dobrado aqui. E eu vou passar cola de contato. É legal passar com um pincelzinho, mas a minha cola de contato, ela acabou. A de lata, então, eu vou usar essa daqui de bisnaga mesmo, ó. Eu vou passar cola de contato aqui. A cola de contato, ela tem que ser passada dos dois lados, tá, gente? Ó. Então, aqui eu já tenho a margem de onde que vai, ó. Eu dobrei essa parte pra eu seguir aqui, ó, até onde eu posso passar cola pra não ficar pra fora. Agora eu tiro e continuo aqui, ó. Então, eu vou passar aqui. Bem abridinho aqui pra ficar bem bonitinho. Aí, eu vou aproveitar e vou passar cola de contato em toda essa parte aqui, ó, da minha borda. E um pouquinho pra dentro, porque a gente vai colar isso aqui antes de costurar. Então, ó, eu venho passando. Mãe, Olha, filho, tem duas. tava grudado na outra. Tava, né? Vai lá mostrar pro papai. Tava. Ó, leva lá pro papai ver se ele precisa. Ele tá muito forte o cheirinho de cola. Vai lá e fecha a porta pra mamãe, tá bom? Fala pro papai colar lá o negocinho dele. Deixa eu fechar aqui. Tem meu ajudante, mas trabalhar com cola não dá pra trabalhar com criança, gente, porque ela tem o cheirinho meio forte. Essa parte aqui, como a gente vai passar a costura, não dá pra fazer com dupla face, porque a dupla face do nylon, ela não gruda direito, então fica ruim. Ó, então eu vou passando, eu saí daí da câmera, né, ó, aqui, ó, na volta dela todinha. Inclusive nos cantinhos, tá? Nos quadradinhos aí, ó. Passa aqui bem legal. Certo?
Passei. E agora, eu vou deixar aqui secar um pouquinho, que cola de contato a gente precisa de deixar secar um pouquinho. Eu vou passar aqui nessa parte, que é a parte interna da minha lombada, ó. Essa parte aqui eu vou medir pra vocês, mas aqui eu fiz uma... Eu esqueci de fazer a impressão, né? E eu acabei que peguei um... Tanto que a listra tá até... Não tá na mesma posição, mas eu vou usar esse aqui mesmo. Porque eu... Peraí, aqui, eu esqueci de passar a medida pra vocês dessa parte. Eu estou fazendo, gente, ó, para caderno de uma matéria com 7 centímetros, tá? Se vocês forem fazer para caderno de 10 matérias, para caderno de 12 matérias, vocês vão precisar de fazer a medida aí da lombada, ok? Porque daí vocês vão ter que... Pronto. Leva lá pro papai ver as borboletinhas da mamãe. Pode levar todas. Uau! Ó, vou deixar aqui secando também. Então, deixa eu pegar aqui um caderno pra mostrar pra vocês, ó. 7 centímetros é pra esse caderno aqui de mola. Leva lá, Leozinho, pro papai ver. Ó, e leva o coração também, tá bom? Toma mais uma. Uau, aqui, ó. Então, 7 centímetros pra esse caderno, né, de 96 folhas, que é uma matéria, tanto de brochura quanto de mola. Se for pro caderno de 10 matérias, que ele é mais grosso, vocês vão ter que aumentar essa lombada, daí já não vai ser mais 7, aí vocês vão ter que medir, tá? Deixar a margem de costura pra poder fazer essa parte aqui. Quanto mais matérias, mais alto for, maior tem que ser a lombada, tá? Eu cortei um aqui de 10 centímetros pra mim colocar num caderno de 10 matérias. 10 não, 12. Aí, pra quem tiver no grupo, eu vou colocar a fotinho lá. Quando eu terminar de montar esse aqui, eu vou montar pra um caderno de 12 matérias, tá? Eu vou colocar lá. Mas olha, gente, tem várias formas de ser feito os trabalhos, certo? Eu sempre trago aqui pra vocês uma das formas. Não necessariamente tem que ser feito assim, né? Mas daí vocês... É só uma forma de também dar ideias, né? Às vezes em cima do meu trabalho vocês conseguem ter outras ideias. Ó, aqui eu dobrei o meu viés, dei uma esticadinha nele pra ele ficar mais fininho. E vou aplicar na minha aba, tá? Eu só vou encaixar, eu dobrei bem certinho. E vou passar uma costurinha. É bem facinho, gente, fazer essa capinha. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam muito, porque a gente consegue vender muita capa de caderno personalizado. Como eu disse aí pra vocês, impressão A4, gente. Aí, ó, se vocês podem, vamos supor, não tem criança, né, gente, que usa caderninho de brochura, aquele caderno pequeno. É só vocês tirarem a medida do caderno e bora lá fazer a capa. A medida é sempre assim, ó. A arte, ela tem que ser a medida do caderno e vocês deixem 1 centímetro de borda. Tá? Porque, por exemplo, isso aqui, gente, essa capa, ela é uma A4. É uma A4 certinha. E eu deixei 1 centímetro a mais nas laterais. Então, vamos supor que a gente vai fazer para um caderno pequeno. O tamanho do caderno, mais a margem e a lombada. Então, vocês, tendo isso, vocês fazem capa para qualquer caderno. Capa de agenda, enfim, tudo. Porque daí dá pra fazer, né, pras agenda da criança. As crianças menorzinhas tem
caderninho menor ou uma agenda que leva na mochila. Então, dá pra personalizar todo o material da criança. Ó, então aqui eu passei, tô com a linha preta aqui atrás, ficou assim mesmo, ó, mas não vai dar pra ver aqui, ó. Passei o meu viés, tá vendo aqui, ó, costurei. Agora, a gente vai voltar lá pra nossa capa. Então, aqui, ó, a minha cola já secou um pouquinho. Então, eu venho aqui com a minha lombada. A gente tem que colocar ela num centímetro certinho aqui, tá, ó. Então, eu vinquei aqui. Muito cuidado na hora de colocar isso daqui, porque depois que a cola, ela seca, ó, ela dá o contato, tá vendo? Que ficou um pouquinho torto. Deixa eu voltar. E aí, ela é bem difícil de tirar, é que a minha não secou totalmente, mas a cola de contato, o nome já diz, contato. Então, à medida que você passa a cola dos dois lados, encosta um no outro, depois que ela secou, ela não solta mais, tá? Então, aqui, ó, eu sempre gosto de deixar ela um pouquinho, um pouco molinha ainda, tá? Não deixar secar totalmente, porque se eu tiver que dar uma ajeitada, eu consigo. Ó, aqui eu coloquei a minha lombada, agora eu vou precisar de passar cola aqui em cima, pra poder deitar essa parte aqui de cima, certo? Aí, vamos posicionar nossas abas. Deixa eu ver. Ó, vamos posicionar nossas abinhas. Vou colocar essa daqui desse lado, essa aqui eu ponho aqui. As nossas abinhas aqui é a mesma coisa, ó. Eu preciso só de ver aqui a minha dobradura de 1 centímetro. Tá? Feito isso, ó, encostei aqui. Ela tem que estar na linha que eu dobrei aqui certinho, ó, por todos os cantinhos, tá? Aqui eu desço mais um pouquinho. E aí, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui também. Eu vou precisar de deitar isso aqui, ó. Aqui, nessa parte do viés, eu ponho um pouco de cola pra... eu vou dar um retrocesso na hora da costura, né? Mas mesmo assim, ó, eu levanto aqui essa abinha, tá vendo, ó? Ponho cola e deito, pra ele grudar. Aí, a gente vai lá pro outro lado, a mesma coisa. Eu vou posicionar aqui a minha aba na minha linha que eu dobrei aqui de 1 centímetro, tanto em cima quanto embaixo. Se vocês quiserem, vocês podem colocar um forro, gente, aqui dentro, tá? Eu não vi necessidade de colocar um forro, mas se vocês quiserem, pra não ficar no nylon, vocês podem pôr o forro. Eu fiz assim. A gente também economiza material, né? Ó, aqui eu vou levantar, vou colocar aqui da mesma forma. A gente economiza aí um pouco de material e fica bom do mesmo jeito. Mas vocês podem pôr, se vocês forem colocar forro e for fazer dessa forma que eu tô aqui mostrando pra vocês, vocês vão ter que fazer o seguinte, vão ter que cortar um retângulo, menos 1 centímetro de borda, colar ele inteiro aqui, igual a gente fez aqui, só essa parte aqui da lombada, certo? Só que aí, imagina só vocês fazerem ele inteiro. Fez ele inteiro, aí vocês depois fazem a parte das dobrinhas pra dentro. Eu achei que assim ficou legal, vai ficar a parte de dentro.
passar um pouco de cola aqui. E é o que eu falei pra vocês, né? A gente tá trabalhando com kits que, na verdade, eu, por exemplo, faço o seguinte, ó. É um chamariz, tá? A cliente comprou o meu kit completo, mochila, lancheira e estojo. Ela ganha uma capa de caderno. Aí isso aqui também já é um gatilho para que, se de repente ela, nossa, que legal, mas aí meu filho, minha filha vai ter 3 livros, 2 cadernos e uma agenda. Faz o restante das capas. Aí eu faço o restante das capas. Aí a gente tem que ser inteligente, né, gente? Ó, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir dobrando o meu 1 centímetro. Nessas partes que tem a costura, eu vou colocando um clips. Ó, eu vou pôr um clips aqui e um clips aqui, pra segurar. Aí, ó, eu venho dobrando. Mesmo porque também aqui, ó, vem? Aqui na minha aba ainda não secou por completo, né? Que eu acabei de passar a cola, ó. Eu só não vou dobrar essa pontinha pra dentro, tá? Ó, essa pontinha aqui, ó, vai ficar levantada. Fala aí, gente, se tem coisa mais fácil no mundo que fazer capa de caderno assim. E eu vou olhando, sempre eu vou olhando aqui atrás, porque eu quero que essa minha borda branca, ela fique pra dentro. Então, eu vou dobrando, ó, eu vou olhando aqui do outro lado pra ver se tá ficando certinho, tá? Se não tiver, eu reposiciono e trago mais pra dentro. Ó. Aqui, quando chegar nessa parte, eu ponho a mão aqui, ó, pra essa aba não levantar pra cima na hora de colar, ó. Aqui. Gente, é muito gostoso de fazer. Muito mesmo. Façam num lugar aberto, pra vocês não ficarem doidões com o cheiro da cola, tá? Eu tive que fechar a minha janela aqui, porque desde as 7 da manhã eles estão cortando grama com aquelas maquininhas, sabe? Tá mau barulho. Então eu estou meia doidona aqui de cola, gente. Mas, ó, façam num lugar aberto, tá? Eu trabalho muito com cola de contato, né? Então, eu já tô acostumada. Mas esse cheiro não é legal. Comprem no depósito as latinhas, tem umas latinhas pequenininhas assim, ó. A minha era da lata média que acabou. E aí acabo que eu coloco em vidrinhos, né, potinhos pequenininhos, pra eu ir usando. Ó, então a gente vem dobrando ele todo. Vou mostrar pra vocês aqui no cantinho como que a gente vai fazer. Ó, eu venho olhando aqui, ó, se tá certinho, se não tem branco. E eu não passei cola desse lado. Eita, Fernanda. Peraí, gente. Agora, essas de bisnaguinhas assim é legal. Só que elas saem mais caras, tá? Eu já tinha aqui essa daqui, que eu tinha comprado pra fazer só uns cantinhos de um trabalho. Porque ela é mais prática por conta do bico aplicador, né? Mas a gente pode colocar em vidrinhos de adoçante. Comprar da lata grande e pôr nos vidrinhos de adoçante. Bom, enquanto seca aquele lado, vamos ver aqui no biquinho. Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? A gente vai juntar, ó. Eu não cheguei a dobradura até o fim e nem até o fim. Então, aqui, eu vou, ó, eu venho andando
até encontrar os dois aqui embaixo, para que eles fiquem na mesma direção. Aí eu junto o meu biquinho, ó. E ele vai ficar assim. Olha que legal, ó. Aí ele ficou, tá vendo? Ó, eu tenho que vir juntando essas duas partes até aqui ficar retinho para eles fazerem esse biquinho. Aí eu grudo aqui em cima. E esse excesso a gente vai cortar. Isso, ó, a gente vai fazer em todos os cantos, ó. Eu venho andando até eles... Deixa eu olhar aqui. Até eles se encontrarem, ó. Eu venho andando, se encontrou, eu junto aqui. Ó lá. Pra ele formar o biquinho, tá? Agora eu vou olhar se tá certo. Tá, olha, eu fiz direito aí pra vocês e deu certo, ó. Deixa eu ver se aqui já dá pra colar. Ainda esqueci de passar desse lado, ó. Então eu vou ter que pôr uns clipezinhos aqui porque eu esqueci, né? Esqueci de pôr cola aqui. Aqui eu ponho um clips. Aí aqui eu vou fazer o meu biquinho. Sempre passem com bastante cuidado para a cola não ultrapassar, tá bom? Para a cola não passar pro nosso material para não ficar feio. Ó, marquei o meu biquinho, prender aqui. Dobrar mais um pouquinho aqui. Certinho. Aqui. Agora eu olhei aqui. Tá vendo? Depois que eu dobro ele inteiro, eu olho pra ver se ele tá todo quadradinho, ó. Tá todo quadradinho, sem o branco passar pra fora. Agora vem o pulinho do gato, tá? Porque a gente vai passar uma costura em volta dele todo. E a nossa capa tá pronta. Olha que facinho que é. Só que a gente tem que fazer uma costura o mais reta que a gente conseguir. E uma costura, gente, que a gente consiga prender essa parte de dentro. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou até tirar isso aqui, que eu não vou usar esse, pra me mostrar pra vocês, tá? Ó, eu tenho meu calcador normal aqui, certo? Ó, esse aqui é o calcador da minha máquina, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar ele aqui em cima. E eu vou ver se vamos supor que a margem que eu tenho aqui, ó, se eu colocar o meu calcador rente a essa parte, se ele vai costurar o meu material. Só que tem um detalhe, esse aqui ele costura. Lembra que eu falei pra vocês que a nossa arte A4, ela é o tamanho da capa de caderno? Pois bem, se eu usar esse calcador, a minha capa vai entrar muito apertada mesmo. Então, eu tenho um calcador de zíper aqui. O meu calcador de zíper, ele... Ó, é aqueles que são duplo, tá vendo? Ele é bem estreitinho. Então, eu vou usar esse calcador. Porque eu vou vir aqui com a referência da minha borda, eu vou passar uma costurinha nela toda. Eu não tenho que me preocupar que eu tenho que costurar aqui nessa bordinha desse branco, tá? Eu posso costurar mais pra cima, porque eu passei cola. E mesmo que eu não costurar aqui, não tem problema. Ele vai estar preso se eu fizer uma margenzinha de costura menor.
Porque o que eu não posso é adentrar muito essa costura, senão a capa de caderno não entra. Então, eu tô falando isso pra vocês, gente, porque quando eu comecei a fazer capa de caderno, eu estraguei muito material, porque uma vez a gente costurando o nylon 600, ele fura, né? Ele é igual sintético, então pra costurar e descosturar, ele fica muito feio. E acaba que isso não é legal. Então, eu tô passando todas as dicas pra vocês, tá? Bem certinha, pra que vocês não cometam os erros, pra que vocês não desperdicem material. Eu vou trocar aqui, a minha borda daqui de dentro, ela é branca. Tomara que essa linha aqui dê, tem só um pouquinho. Porque eu preciso de... Eu vou fazer a minha costura pela parte de fora, tá? Porque aí é a parte que vai aparecer, então a minha costura de cima sempre fica melhor, certo? Ó. Então, eu troquei o meu calcador, pode ser qualquer... Vocês podem usar qualquer calcador. É que pra mim esse daqui, ele já vai servir como a minha margem, a minha guia, tá? Então, ó, aqui tudo ok. Agora, aqui nesses biquinhos, eu vou pegar a minha tesoura, ó, eu vou colocar rente, ó, eu vou deitar ela aqui em cima e vou cortar. E ficou o meu cantinho quadradinho. Se ficar algum excesso, alguma rebarbinha, ó, a gente tira mais um tiquinho. Olha que top. Ó. Então, chega de sofrer, gente, com viés. Eu tô fazendo... Isso aqui é muito rápido de fazer, tá? Porque eu tô fazendo devagarzinho aqui com vocês, ó. Ó, eu vou cortando todo ele, tá vendo aqui? Ó, os 4 cantinhos a gente corta fora. Pronto. Agora, a gente vai virar pelo lado de fora e vamos passar a nossa costura. Então, eu vou começar... Deixa eu só subir mais um tiquinho aqui, que tem um branquinho aparecendo. Eu vou começar por aqui, ó. Eu vou encostar o meu material rente, ó, rente no meu calcador. O meu material vai ficar... O meu calcador vai ser... A minha base vai ser o meu material, tá? E aí, eu venho costurando. Quando chegar na minha aba, eu vou dar retrocesso. Ó, cheguei aqui no cantinho, ó, eu deixo a agulha pra baixo, viro, né? E continuo a minha costura. Cantinho, agulha pra baixo, viro mais um ponto. Aqui, ó. E continuo. Quando eu chegar na minha aba de novo, na ponta da minha aba, retrocesso. Porque como a gente vai ficar enfiando a capa do caderno, então aqui, ó, tem que ter retrocesso. Pra não soltar depois. Por mais que eu passei cola, né? Eu passei cola embaixo, a gente passou a cola em cima. Depois me falem, gente, o que vocês acharam aí da nossa capa de caderno. Se vai servir aí pra vocês, né? Espero que sim, que vocês façam, que vocês vendam muitas capas de caderno. A minha linha acabou de baixo, gente. Fala sério que ela acabou aqui.
Caramba! Eu costurei a capa inteira, gente. Fala sério. Ah, não tem problema, né? A gente coloca de novo. Então, vamos lá. Deixa eu pegar um pouquinho de linha branca, só que eu vou passar aqui mesmo. Então, assim, é muito vendável, capa de caderno nessa época do ano, como eu disse. E olha só, gente. Olha que lindo que tá ficando. Não é? Fala aí. Ó, imagina vocês fazerem agenda. Dá pra fazer até pra professor, gente, olha. Pra fazer pra... Geralmente tem professor que gosta de pôr capa, né, nos cadernos, aquelas... Tem uns negocinhos que é tipo umas fichas que elas fazem dos clientes, dos alunos. Meu, dá pra vender muito, 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 muito. Vamos ver se vai dar certo, gente. Não quero tirar a minha linha, porque ela tá bem boazinha, né? Então, vamos ver se deu certo aqui. Que eu enchi um pouquinho só na mão. Só pra gente terminar. Se vocês quiserem, pra fazer... Gente, pra fazer coisas assim, fantásticas. Só precisa de vocês terem força de vontade de aprender e de ir. Deixa eu ver agora, deixa eu achar aonde... Aqui. Minha costura parou. Então, é o que eu falei, ó. Quem não sabe mexer com arquivo... Que, na verdade, eu também não sei muita coisa não, tá, gente? De programa, essas coisas eu tô aprendendo. Também tô aprendendo. Só que, assim, o que eu sei, eu faço aqui pra ajudar vocês, tá? Tá todo mundo aprendendo nessa vida, né? Mas muita coisa, às vezes, que eu também sei fazer, eu prefiro até, às vezes, comprar o arquivo, porque, gente, assim, é muito mais prático, menos trabalhoso, né? Você pegar um arquivo pronto pra você só trabalhar. E aí eu tenho essa opção pra vocês, como eu disse, né? A gente tem 100 artes de capa de caderno. Tem pra menino, tem pra menina. Pra que vocês consigam montar as capinhas aí de vocês, tá? Para as pessoas que sabem mexer com programa e tal, fica um pouco mais prático, porque às vezes, né, a cliente quer sempre o que a gente não tem. E aí vocês vão conseguir, no caso, fazer o tema que o cliente de vocês pediu, né? Gente, tá pronta a nossa capa. Olha só que coisa mais fofa. Aí aqui, se esses biquinhos ficarem muito pra cima, a gente dá uma cortadinha neles, ó, depois, tá? Vou vestir aqui pra mostrar pra vocês como ficou. A parte de dentro fica assim. Se vocês quiserem pôr um forro em tudo, vocês fiquem à vontade. Eu acho que nas minhas capas eu não coloco. As minhas eu deixo elas exatamente assim, ó. Aqui a minha borboleta. E olha como ficou a nossa capa, gente. Um acabamento perfeito, ó. Tá? E dentro, né, ó, a nossa bordinha. Por isso que tem que cortar. Lembra que eu falei no começo? Vocês têm que cortar certinho. Aqui esse 1 centímetro, cortar exato, não cortar ele em curvas, né? Que às vezes a gente vai cortar e aí o negócio sai todo cheio de curvas. Por quê? Porque ele vai ser o acabamento de dentro. Então, se essa bordinha aqui estiver torta, aí aqui vai ficar tudo torto, tá? Então, cortem ele bem certinho. E agora a gente vai vestir o nosso caderno. Então, a gente curva um pouquinho a nossa capa.
pra poder colocar aqui. Isso é muito importante também quando a gente vende a nossa capa, a gente ensinar o nosso cliente a colocar, a vestir, tá bom? A gente tem que pôr, ó, pontinha, pontinha. Ó, a gente veste, porque ela entra justinha. E aí tem pessoas que elas são estabanadas pra mexer nas coisas, certo? Então, isso aqui é muito importante. Ensinem o cliente de vocês a manusear o trabalho de vocês, tá? Porque daí assim a gente não tem, evita problema. Porque daí a pessoa vem aqui e vai e enfia isso aqui de qualquer jeito, gente. E aí rasga, né, o material. E aí não é legal. Ó. A gente coloca aqui bem bonitinho, ó. Encaixa a pontinha e desce, ó. Viu? Encaixa uma pontinha, encaixa a outra e desce. E ele veste certinho. Aí agora a gente só precisa de ver se ela vai mais pra frente. Aqui eu preciso entrar um pouquinho mais. Ó, a gente vai vestindo a capa, porque aqui ela sobra um pouquinho, tá? Mas isso aqui é proposital. Eu gosto de fazer com sobra. Se vocês quiserem, vocês podem diminuir um pouquinho mais a lombada, tá? Ó, aqui tá sobrando, digamos que quase 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui da minha capa. Mas isso me dá uma folga melhor, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem diminuir a lombada de vocês. A minha eu faço com 7. Eu gosto de fazer ela assim, tá? Então, aqui, ó, eu tenho... Ó que lindo que fica. Tá vendo, ó? Fica bem certinho, ó. Tá vendo? Aí a gente fecha, ó. O nosso caderno está aqui. Então, se vocês quiserem, vocês podem fazer essa lombada aqui, ó, com 6. A minha eu fiz com 7, façam com 6. Mas se o calcador de vocês, a margem de costura também for maior, vocês podem deixar do jeito que tá. Aqui vocês podem usar, por exemplo, eu poderia ter feito essa lombada no rosa. Ficaria bem legal, né? Então, assim, eu poderia ter feito aqui rosa, todo rosa pink, ó, da cor do sapato dela. E o restante na estampa. Então, vocês podem brincar, gente. Brinquem. Trabalhem aí como eu disse, eu trouxe aqui uma forma bem legal de vocês fazerem. Ó, eu vim mostrar pra vocês como que eu faço, né? Agora fica aí a critério de vocês aplicarem o jeito de vocês para fazer. Muito, muito obrigada a todos. Espero que tenha gostado. Qualquer coisa, é só me chamar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Quem não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. Espero que vocês vendam muito, muito. Um beijo no coração de vocês. E ó, que chique. Ó, que lindo. Até a próxima.